Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E a você, meus irmãos em Cristo, que sempre nos acompanha em nossas mensagens, mas que ainda não se inscreveu no nosso canal. Convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estiver se inscrevendo. E também estivesse clicando nesse sininho para toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação, estivesse aí divulgando essa mensagem, compartilhando com amigos, com pessoas que você vê que precisam dessa palavra. E eu queria estar nessa oportunidade, desse dia em que nosso Deus nos concede, estar compartilhando uma mensagem para você, uma mensagem para te fortalecer, uma mensagem para te levantar essa autoestima, que você está pensando em abandonar, está sendo perseguido, acusado, acusada. E não existe coisa pior, meus queridos irmãos, do que muitas vezes nós sabemos do nosso potencial, nós nos conhecemos o nosso Deus, mas algumas palavras negativas, aquelas palavras que nós vemos que o inimigo, parece que ele seleciona as palavras que ele sabe que vão nos atingir e usa pessoas, principalmente pessoas que viveram em um passado seu, pessoas que talvez te condenam, te perseguem por alguma coisa e lança essas palavras e você pensa e fala, eu não sou isso, eu não tenho esse potencial todo. E você começa a se olhar como aquela famosa frase brasileira, como um Zé Ninguém, uma pessoa que não tem valor nenhum. Mas, às vezes, eu sempre falo, às vezes no meu ministério, meus irmãos, que às vezes nós louvamos a Deus em nossas igrejas, nós cantamos às vezes hinos maravilhosos, mas nós não esquecemos que aqueles hinos, eles são mensagens cantadas, inspiradas pelo Espírito Santo. E nós cantamos um hino que eu sempre gosto de falar quando me vem palavras como essa no meu coração. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, toda a vida, todo o poder. Então tudo que ele conquistou na cruz é um direito nosso, mas o inimigo ele sabe disso. Mas se ele puder te tirar da direção, ele vai tirar. Ele vai fazer você ser uma pessoa que não confia em si mesmo. Então eu queria estar meditando com você em mais essa oportunidade. Lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 23. Apenas o versículo 7. Em que o sábio Salomão, ele diz assim. Provérbio 23, apenas o versículo 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Apenas a parte A desse versículo, que é o que eu quero meditar com os irmãos, que é uma frase muitas vezes falada, que diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Que Deus te abençoe, meus irmãos, minhas irmãs. Eu estava me lembrando de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, e nessa pesquisa convidaram várias pessoas, centenas de pessoas, para olharem para um certo objeto, como um átomo. E aquelas pessoas, elas começaram, um observou e se expressou, viu de uma maneira aquele átomo, e depois veio o outro, olhou e se expressou da sua maneira, o que ele achou daquele. Então foi ali centenas e centenas de pessoas que foi feita uma pesquisa, que olharam e cada uma dava a sua interpretação do que estavam vendo. E o mais interessante, irmãos, que você olhava o objeto, o átomo, era a mesma coisa. Mas a mente da pessoa, a mente humana, cada um via de uma certa maneira. Eu quero dizer para você uma coisa. A nossa mente, muitas vezes, ela nos prega algumas peças
Muitas vezes é ela que esse nosso emocional nos prega com as peças muitas das vezes. E esse texto de Provérbios, ele é interessante demais. Eu não sei como esse sábio Salomão, esse homem, né, foi um sábio, foi um homem inteligente, ele chegou a essa conclusão de usar esse versículo, de usar essa frase no seu tempo, que eu creio que por tudo que ele viu, por todos aqueles deuses que ele via suas princesas adorarem, tudo que acontecia ao redor do seu palácio, dentro do seu palácio, porque Salomão ele era um sábio, mas ele era um observador. Você vê que ele observava a natureza, as andorinhas, os pássaros. Ele via que cada um trazia uma expressão, um ensinamento. E ele chega nesse capítulo 23 de Provérbios, ele usa essa frase, esse versículo, dizendo assim como o homem, como pensa que é, assim ele será. Como ele imagina no seu coração, ele vai ser. E geralmente nós somos assim, irmãos. Muitas vezes nós somos aquilo que nós imaginamos que nós somos. Não é aquilo que o nosso Deus quer que nós sejamos. Nós cremos num Deus poderoso, temos uma palavra de Cristo poderosa em nossas vidas, mas muitas pessoas elas se imaginam ser pessoas derrotadas, pessoas que não têm nenhum tipo de influência, e eu acho que influência é o menor problema, mas pessoas que não têm uma personalidade própria. As pessoas perdem isso. A sua autoestima, ela cai de uma tal maneira que ela não consegue se ver como uma pessoa que serve a um Deus poderoso, que ela pode conquistar os seus objetivos. E quando nós olhamos dessa maneira, em que nós temos um Deus, nós temos um Cristo poderoso, mas a nossa mente, ela me leva, a minha mente, melhor dizendo, me leva a ver em que eu não vou conseguir, em que aquilo que eu estou enfrentando é mais forte, mais poderoso do que eu. Eu reconheço que meu Deus é poderoso, mas o meu emocional, a minha estrutura, a minha mente me mostra que eu não vou conseguir. Eu vou ser aquilo que esse versículo fala. O meu coração está dizendo. O meu coração está mostrando que eu não vou conseguir. Quero dizer uma coisa para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu vim de um lar onde meu pai ele não era evangélico. Meu pai era um homem que ele era um bruxo. Ganhei ele para Cristo no final da vida dele. Meu pai nunca entrou numa igreja evangélica. Mas cansei de ouvir muitas das vezes pessoas dizerem: desiste. E quantas vezes o próprio inimigo soprar no meu ouvido. Porque meu pai ele era dono de um centro de macumba. Ele era um homem bruxo. E várias vezes o inimigo me mandava desistir, eu ouvia aquela voz, e muitas vezes o meu emocional me levava a pensar em desistir, porque era difícil demais. Mas eu perseverei. A minha estrutura emocional, muitas vezes até física, que eu me esgotava, que era uma batalha muito grande, me levava a pensar em desistir. E quantas vezes eu ouvia essa frase para desistir. O inimigo uma vez usou uma pessoa muito próxima de mim e me disse uma frase que me desmontou como um jogo de dominó, em que eu precisei ter muita resistência espiritual para poder resistir àquela palavra e acreditar no Deus que eu sirvo e acreditar que eu poderia ser um vencedor. Uma pessoa muito próxima disse para mim: você é um derrotado. Tu nunca vai conseguir nada na sua vida. E essa palavra me desmontou de tal maneira que eu falei: meu Deus, eu não posso ser dessa maneira. Eu sirvo a um Deus poderoso. Mas por mais que eu servisse a um Deus poderoso, as circunstâncias de minha vida mostravam que eu não vencia.
a minha circunstância, situação financeira, muitas vezes emocional, familiares, me mostravam que as coisas parecem que não fluíam na minha vida. Porque tudo isso era o meu emocional que estava envolvido nisso. A minha mente estava captando somente coisas ruins. Eu só estava vendo as coisas ruins no relacionamento, no meu trabalho, no lugar onde eu vivia. Então eu só via coisas ruins. Então se eu só via coisas ruins, não tinha como o meu emocional responder a coisas positivas. Mas um dia eu tomei uma decisão. Falei, Senhor, eu vou ser um vencedor para a Tua glória. E eu venci para a glória do Senhor, meus queridos e minhas queridas irmãs. Existe um texto bíblico muito importante, irmãos. O livro de Números. Números capítulo 13. Ele conta uma história muito interessante. Um texto que nós conhecemos. Números capítulo 13, versículo 33. Conta aquela história que Moisés envia ali os espias para espiarem a terra prometida. E vai os espias. E quando aqueles homens retornam, apenas 2 dão um relatório positivo. Os outros, relatório negativo. Olha o relatório dos outros. Ele diz o seguinte, ó. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Quer dizer, eles aos olhos deles. Estavam já se olhando como pessoas derrotadas. Pessoas que impossibilitadas de conquistar aquilo que Deus já tinha prometido que era deles. Deus já tinha dito, olha, os inimigos daquela terra, eu vos entregarei nas vossas mãos. Então, já era deles, eles tinham um Deus poderoso. Mas eles olham de uma maneira, o seu emocional não respondeu com aquilo que eles poderiam tomar posse. Aí eles dizem ainda, e assim também éramos aos seus olhos. Quando o meu emocional, ele mente para mim, mostra que quer dizer que eu não tenho autoridade, ele começa a criar até mentiras. Vê que isso aqui, essa outra parte do versículo que fala assim, nós éramos aos seus olhos, é uma mentira. Porque os inimigos não tinham visto eles. Se os inimigos, os gigantes ou qualquer outro inimigo daquela terra tivesse visto eles teriam sido mortos. Porque esta era uma regra no passado. Porque se eles fossem vistos, seriam mortos. Então era mentira. Eles não foram vistos coisa nenhuma. Os inimigos não viram eles como gafanhotos. Ninguém viu eles, irmãos. Mas a mente deles, o emocional deles estava pregando essa peça, essa mentira. Dizendo que eles eram impossíveis, eles viram o inimigo, mas eles viram a impossibilidade humana de poder vencer aquela batalha. E quando eu olho para a minha impossibilidade humana, eu me deporto para Ezequiel capítulo 37, em que Deus tira aquele homem e coloca ele num vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus lhe faz uma pergunta: filho do homem, pode esses ossos reviverem? Qual seria a resposta daquele homem? Claro que era que não. Impossibilidade humana. Mas ele fala: Senhor, tu sabes, estrutura mental. Estrutura mental. Ele já reconhecia que ele não tinha estrutura, Ezequiel. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. Então ele confiava naquele Deus que ele servia, mas a sua estrutura emocional, mental, era forte. Ele disse: Senhor, tu sabes. E Deus fala: então profetiza. Ele não duvida. Não simplesmente porque Ezequiel confiava em Deus, mas porque ele tinha uma estrutura emocional, uma estrutura mental, em que ele tinha convicção daquilo que ele era, do homem que ele era. Elias, segundo a minha palavra,
não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Segundo a minha palavra, estrutura, ainda que em algum momento aquele homem, ele com medo, ele foge de Jezabel, mas ele tinha uma estrutura, ele conhecia o Deus que ele servia e ele se conhecia. Então o que eu quero dizer para você, nessa palavra, é que você é o que você imagina. Você é o que você imagina. Você já viu, meus queridos, minhas queridas irmãs, aqueles elefantes que ficam presos no circo, apenas num pedacinho de pau, amarrado no chão? Um animal daquele tamanho, em que ele já via aquele animal tombar carros, derrubar árvores, quebrar paredes, preso num pequeno pedacinho de pau, enficado no chão, ali no circo, e fica ali dançando para lá e para cá com o seu corpo, com a sua tromba, não sai, não faz nenhum esforço para poder sair dali. Uma pessoa, um conhecedor, ele disse o seguinte, que esses animais são ensinados dessa maneira desde criança, desde filhotes. Quando eles são ainda filhotes, eles o amarram em um tronco forte e o animal ele faz todo tipo de força para poder sair dali. Ele não consegue. E aquele pequeno elefante ele vai crescendo e está ali naquele tronco mais forte, não consegue sair. E a sua mente, olha a coisa engraçada, a sua mente vai assimilando que ele não sai mais, em que aquela corda, aquilo é mais poderoso do que ele. Até que ele chega ao ponto em que, quando ele é completamente dominado, ele é colocado com uma simples corda, num pequeno pedacinho de pau enfincado na terra, e ele não consegue sair porque a sua mente já assimilou que aquele tronco que está ali, ainda que seja frágil, é mais poderoso do que ele não consegue sair mais. Você entendeu, meu querido, minha querida irmã? A sua mente talvez está pregando essa peça para você, dizendo que o que está em volta de você é mais poderoso do que você. Então você está vindo de uma situação talvez de infância, adolescência, juventude, com situações em que você para meditar e aquilo vem te seguindo, talvez cadeias, prisões, correntes, certos tipos de cobranças, atitudes, coisas que você não consegue se desvencilhar, não consegue vencer. E parece que isto é mais forte do que você. E você fica sempre imaginando, eu sou dessa maneira, eu sou assim desde criança, isso segue a minha família e meus familiares. E parece que você está dominado por uma simples corda, talvez podre. Você pode se esforçar e vencer isso, quebrar esse grilhão. Aí você olha para Provérbios capítulo 27, Provérbio 27, o versículo 19, ele diz o seguinte, olha, o sábio Salomão, Provérbio 27, 19, diz assim, olha, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Como a água corresponde, a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Se o meu coração diz que eu sou aquilo que o meu coração diz que eu sou. Se o meu coração diz que eu sou um perdedor, eu vou ser um perdedor. Se o meu coração diz que eu já sou vencido, eu já sou um vencido. Se o meu coração diz que eu sou um derrotado, eu vou continuar sendo e vou ser um derrotado na minha vida. Se o meu coração diz que isso na minha infância vai me seguir a vida inteira, que eu não vou me desvencilhar, vai me seguir. A mente daquele elefante, o coração daquele elefante dizia para ele que ele nunca ia sair daquilo. E ele não saía mesmo. Ele podia morrer ali naquele pequeno toco, que ele fizesse uma pequena força a mais. Ele tirava aquele tronco do chão. Mas não. Mas a sua mente já tinha sido dominada, cauterizada naquilo. Você se lembra, meus queridos,
do filme Timão e Pumba, o Rei Leão? Aquilo é uma história muito incrível. Por mais que ali existam algumas coisas que fogem do cristianismo, né? Já dei até estudo sobre aquilo. Mas existem algumas cenas que nos trazem algum entendimento, a nossa consciência. Você vê que Pumba, Timão, era o rei. Ele foge porque o seu tio Scar queria matá-lo e tomou o trono na ocasião. Mas você vê que ele vai, um leão, começa a comer larvas, começa a viver de uma forma dissoluta, de uma forma terrível, comendo larvas, comendo insetos, enquanto fora completamente a sua cadeia alimentar. E um dia aquele macaco aparece para restaurar, trazer a memória de Timão que ele era um rei. E ele renuncia, ele não aceita aquilo. E aquele macaco lhe dá uma cajadada na sua cabeça e fala com ele. E Timão, naquele dia, ele desce até o rio e ele vai beber água. Quando ele está bebendo água, ele olha para a sua imagem e ele não vê a sua imagem. Ele vê a imagem do seu pai. Ele vê a imagem do pai que havia sido morto. Então você vê que a imagem trouxe uma reação. E aí quando ele olha a imagem na água, ele vê a imagem do seu pai, ele descobre quem ele era. Ele não via que não era para estar comendo larva. E ele dá aquele rugido. Ele volta para tomar o seu reinado. Muitas vezes nós somos assim, meus queridos irmãos. Algumas coisas nos levam a esquecer quem nós somos. Nós somos filhos de um Deus altíssimo, um Deus soberano. Então esse Provérbios 27, 19, ele nos ensina isso. Assim como a água no rosto, assim é o reflexo que nos fala, né, que fala aqui, olha, como a água no rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Você vai ser aquilo que o teu coração dizer que você é. Aí você fala, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas quando você tomar uma atitude, esse que está dentro de você, que é o Espírito Santo, ele vai te dar força. Porque dentro de você existe um vencedor, existe uma vencedora. É que sua mente, ela já mostrou para você, já criou, já cauterizou de que você não consegue, que você não é capacitado. Mas quando você olhar e você crer que você pode ser um vencedor, uma vencedora, que existe um que pode te dar força, te fortalecer, aí você vai vencer para a glória do Senhor. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 23 e o versículo 24, Tiago, ele diz o seguinte, desse capítulo 1, versículo 23 e 24, muitas pessoas até interpretam de uma forma errada, claro, não de forma errada, mas de uma forma correta, mas a Bíblia ela é completa em todos os momentos das nossas vidas. No momento que eu estou vivendo uma situação, ela vem de encontro na minha vida. Então o Tiago diz o seguinte, olha, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e, depois de se contemplar a si mesmo, vai-se e logo se esquece de como era. Então, Tiago fala que a pessoa, ela contempla. Se a pessoa ela é ouvinte da palavra, mas não é praticante, irmão, se eu ouço a palavra, se eu leio a palavra, se eu estudo a palavra, não fala só de ser praticante em nível de guardar santidade, ordenanças, mas existe até um cantor aí, que ele entrou em contradição, cantor famoso, cantava uma música, aí eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, mas entrou em contradição e despencou muito grande, a queda foi muito grande. Talvez financeira não, mas espiritualmente a queda foi grande demais. Por quê? Porque não seguiu isso. Foi praticante. Se a Bíblia diz que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.
Se a Bíblia diz que eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Se a Bíblia diz que eu sou um homem em Cristo, eu sou um grande homem em Cristo. Você é uma grande mulher em Cristo. Você é um grande servo do Senhor em Cristo. Então, Tiago, ele nos dá esse ensinamento, esse jovem, nos dá esse ensinamento, que se alguém é ouvinte, se eu sou ouvinte da palavra, e eu não sou praticante, eu sou semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural e depois de contemplar a si mesmo, vai logo se esquece. Como eu posso ver o meu semblante no espelho e depois me esquecer de como eu sou? Não posso. É como a Bíblia, se a Bíblia diz que eu sou algo, eu sou o que ela mostra que eu sou. Para encerrar, meu querido irmão, essa palavra no seu coração, minha querida irmã, Provérbios capítulo 4, o versículo 23, nos diz o seguinte, em Provérbios capítulo 4, o versículo 23. O sábio Salomão diz assim, sobre tudo, preste atenção nesse Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Glória seja ao nosso Deus, louvado seja esse Deus soberano, eterno, porque do teu coração, do meu coração, procede saídas da vida. Não pode ser saídas de morte. Não permita que o seu coração, aquilo que você vê, aquilo que você seja, aquilo que você está vendo. Você tem que ser aquilo que a Bíblia diz que você é, que o teu coração diz que você é. Se ele está dizendo que você não é um derrotado, não vai conseguir, é mentira, porque você é um vitorioso em Cristo Jesus. Se você observar, olha bem, se você observar o que distinguiu os 10 espias, todos tinham o mesmo, eram 12 espias. Somente dois tiveram uma estrutura emocional para poder crer que eles eram vencedores. O mais incrível, preste atenção, que eu quero dizer para você nessa conclusão. Se você observar o que distinguiu os 10 espias, todos tinham o mesmo Deus. Olha que coisa incrível. Todos tinham o mesmo Deus. Tinha a mesma promessa na vida. Todos tinham o mesmo Deus e a mesma promessa. O que fez a diferença foi a maneira que eles se imaginavam. Os 10 se imaginavam como gafanhotos, mas os outros 2, Josué e Caleb, entramos e possuamos-las. Confiança naquilo que Deus havia falado e uma estrutura de um coração de guerreiro, de guerreira, de vitorioso, de vitoriosa. Então a diferença é como você se vê. A diferença é com qual lente você está se vendo. Você está olhando, melhor dizendo. Qual lente você está vendo? A lente de Deus ou a lente dos outros? Se você se olhar com a lente dos outros, as pessoas vão te ter você como derrotado, como uma derrotada. Mas se você olhar com a lente de Deus, ele olha para você, que eu sou contigo, varão valoroso. Varoa, eu sou contigo, minha serva. Então é um Deus que ele não nos abandona, nos sustenta, nos fortalece. Então olhe com a lente de Deus. Olhe para esse Deus soberano. A partir de hoje, muda o teu comportamento, mude a tua atitude para você mesmo, para você mesma. Começa a se olhar como um vencedor e como uma vencedora. Se o passado te acusa, te condena, existe um Deus que ele é contigo, um Deus que ele é soberano em todas as coisas. Provérbios 23, 7. Você é aquilo que você imagina ser. Imagine-se ser um vencedor, uma vencedora.
a conquistar os seus ideais, os seus objetivos. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço por essa palavra santa, essa palavra maravilhosa, essa palavra edificante em nossos corações, essa palavra que nos consola, que nos exorta a sermos pessoas, meu Deus, melhores, meu Deus eterno. Eu te agradeço, ó Deus Santo, eu te agradeço, meu Santo Espírito, por tu falar em meu coração, na minha alma e entendimento, tu me tirar daquela situação que eu tinha no passado e me colocar hoje num lugar de excelência. Mas quero te pedir que tu possa fazer a mesma coisa com esse amado irmão, com essa irmã nesse momento, que passa por um momento difícil que estão, meu Deus, que estão enfrentando, precisando dessa palavra no seu coração, acreditar neles mesmos, ó Deus eterno. E eu te peço que essa palavra possa penetrar, ó Deus eterno, Pai querido, como uma brasa viva nos seus corações e renovar o seu ânimo, renovar seu entendimento, meu Deus eterno, firmar o seu coração, meu Deus, que eles possam crer que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, levanta agora a autoestima, restaura a fé, restaura o ânimo, restaura a autoridade desse irmão e dessa irmã. Eu entrego pela fé em tuas mãos, eu os abençoo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te fortaleça, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e sobre ti Ele derrame a sua paz e tenha misericórdia de ti e te abençoa em nome de